e para ele o Pai diz: tudo o que é meu é teu. Jesus não tinha direito a um pé de terra e evidentemente não tinha dinheiro, pois os apóstolos carregavam quaisquer fundos que a companhia tivesse. Ele nem mesmo se carregou com uma banheira, como Diógenes, e não tinha onde reclinar a cabeça. No entanto, ele sempre foi fornecido com o melhor entretenimento. Ele tomou como certo que tudo o que ele precisava era dele. O peixe carregava sua carteira, e os éteres invisíveis forneciam o aparador do qual ele distribuía comida para milhares. Ele era rico em todos os sentidos, pois tinha consciência da prosperidade e provou que a terra com toda a sua plenitude pertence ao Senhor, cujos filhos justos são herdeiros e possuidores de todas as coisas. O pensamento ansioso deve ser eliminado e assumido o perfeito abandono do filho da natureza, e quando a essa atitude você adiciona a realização de recursos ilimitados, você cumpriu a lei divina da prosperidade. A imaginação é um maravilhoso poder criativo. Ele constrói todas as coisas a partir de uma substância. Quando você associa a fé, você torna as coisas tão reais quanto as que Deus faz, pois o homem é um co-criador com Deus. Tudo que você formar na mente e em que tiver fé se tornará substancial. Então você deve estar atento em relação ao que você deposita sua fé. Se são formas materiais, sombras que deixam de existir assim que seu pensamento de apoio é retirado delas, você está construindo uma substância temporária que passará e não deixará nada para você. Coloque sua fé no real, como Jesus disse a seus discípulos: tenha fé em Deus. A verdadeira busca de todas as pessoas é por Deus. Eles podem pensar que estão procurando outras coisas, mas eles devem eventualmente admitir que é Deus que eles procuram. Tendo uma vez sentido sua presença dentro deles, eles estão profundamente conscientes de que somente Deus pode satisfazer. O lugar onde encontramos Deus deve ser tão seguro e tão puro que nunca possamos confundir sua voz ou sermos escondidos de sua face. Este lugar que conhecemos como a mente, o recesso mais íntimo da alma, o reino dos céus dentro de nós. No entanto, não é suficiente sentar e manter pensamentos de abundância sem mais esforço. Isso é limitar a lei apenas ao pensamento, e queremos que ela seja cumprida também na manifestação. Cultivar ideias de abundância é o primeiro passo no processo. As ideias que vêm devem ser usadas. Esteja alerta em fazer o que vier a você fazer, alegre e competente no fazer, seguro dos resultados, pois é o segundo passo no cumprimento da lei. Você pode fazer qualquer coisa com os pensamentos de sua mente. Eles são seus e estão sob seu controle. Você pode direcioná-los, coagi-los, silenciá-los ou esmagá-los. Você pode dissolver um pensamento e colocar outro em seu lugar. Não há nenhum outro lugar no universo onde você seja o mestre absoluto. O domínio dado a você como seu direito divino é apenas sobre seus próprios pensamentos. Quando você compreende isso completamente e começa a exercer seu domínio dado por Deus, você começa a encontrar o caminho para Deus, a única porta para Deus, a porta da mente e do pensamento. Se você tem medo de não ser suprido com as necessidades da vida para amanhã, semana que vem, ou ano que vem, ou para a sua velhice, ou que seus filhos serão deixados em necessidade, negue o pensamento. Não se permita nem por um momento pensar em algo que deva estar fora do reino de todo bem cuidadoso e todo fornecedor. Você sabe, mesmo por sua experiência externa, que o universo é autossustentável e que seu equilíbrio é estabelecido por lei. A mesma lei que sustenta tudo sustenta você como parte. Reivindique sua identidade sob essa lei, sua unidade com o todo, e descanse nos braços eternos da causa, que nada conhece de falta. Se você está em uma condição de pobreza, essa atitude mental atrará para você oportunidades para melhorar sua condição. Isole sua mente dos pensamentos destrutivos de todos aqueles que trabalham sob a crença em tempos difíceis. Se seus associados falarem sobre o rigor financeiro, afirmem com ainda mais persistência sua dependência da abundância de Deus. Ao fazer isso, você se coloca sob uma lei divina de demanda e oferta que nunca é influenciada pelas flutuações do mercado ou pelas opiniões dos homens. Toda vez que você envia um pensamento de fé sincera na parte eu sou de você mesmo, você põe em movimento uma cadeia de causas que deve trazer os resultados que você procura. Peça o que quiser em nome do Cristo, do eu sou, do divino interior, e suas exigências serão cumpridas, tanto o céu quanto a terra se apressarão em cumprir suas ordens.
Mas quando você pedir algo, fique alerta para receber-lo quando chegar. As pessoas reclamam que suas orações não são respondidas quando, se soubéssemos a verdade, elas não estão acordadas para receber a resposta quando ela chegar. Se você pedir dinheiro, não procure um anjo dos céus para trazê-lo em uma bandeja de ouro, mas mantenha os olhos abertos para uma nova oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade que virá tão certa quanto você viver. Estes são alguns passos tangíveis ao longo do caminho para a manifestação maior que você deseja. Ninguém recebe as chaves do depósito de riquezas do Pai até que tenha provado sua fé e sua confiabilidade. Então ele pode entrar e distribuir as mercadorias livremente. Se os homens do mundo, com suas ideias egoístas de meu e teu, tivessem o poder, sem uma limpeza mental completa, de produzir instantaneamente o que desejam, sem dúvida praticariam opressões ainda maiores sobre seus semelhantes e as condições existentes não seria melhorado. Um pedreiro vê um bloco de mármore como tantas horas de trabalho, enquanto Michelangelo vê como um anjo que tem o privilégio de gerar. Esta é a diferença entre aqueles que veem o mundo material como matéria e aqueles que o veem com os olhos da mente e a imaginação que trabalha em direção à perfeição. Aquele que pinta um quadro ou faz uma escultura vê o primeiro em sua mente. Ele primeiro imagina ou imagina isso. Se ele quer uma imagem forte, faz da força um dos elementos de sua imagem. Se ele quer beleza e caráter, ele coloca amor nisso. Ele pode não ver a imagem perfeita até que todos esses elementos estejam combinados, então requer pouco esforço para transferi-la de sua mente para a tela ou para o mármore. No sexto dia da criação, nos é dito, Deus imaginou o seu homem, o fez à sua imagem e semelhança. Isso não significa que Deus se parece com o homem, um ser pessoal com forma humana. Fazemos uma coisa à nossa própria imagem, a imagem que temos em mente para a coisa, e nossa criação não se assemelha a nós de forma alguma. Deus é sem forma, pois ele é espírito. Deus é uma ideia que o homem tentou objetivar de várias formas. Ele é a substância universal, a vida que anima a substância e o amor que a une. O homem naturalmente dá alguma forma a cada ideia que tem, mesmo a ideia de Deus, pois a faculdade formadora da mente está sempre em ação, estejamos acordados ou dormindo. Obtemos material para formar imagens mentais de fora e de dentro. Esta imagem ou poder formativo da mente não poderia fazer nada a menos que tivesse a substância da qual a formar. Não se podia fazer um pão sem farinha e outros ingredientes. No entanto, com todos os ingredientes à mão, não se poderia fazer um pão a menos que se tivesse o poder de imaginar o pão na mente. Isso parece simples, mas o fato é que o poder de formar o pão é menos comum do que o material disponível para o pão. Farinha e água são abundantes, mas apenas algumas pessoas podem usá-las da maneira correta para formar um pão saboroso. Assim com este assunto de prosperidade. A substância está em toda parte, preenchendo todo o universo. Não há falta. Se não conseguimos transformá-lo nas coisas que precisamos e desejamos, não é por falta de substância, mas por falta de compreensão de como usar nosso poder de imagem. O mundo passa por períodos de aparente carência porque as pessoas se recusaram a construir sua prosperidade na substância interna, onipresente e duradoura, e, ao contrário, tentaram baseá-la na substância que vem no exterior. Essa substância externa, formada pelo poder de imagem dos homens em épocas passadas, parece ser imitada, e os homens lutam por ela, esquecendo seu próprio poder divino de formar sua própria substância a partir do suprimento ilimitado de dentro. A lição para todos nós deve ser construir nossa prosperidade na substância interior. Aqueles que demonstram prosperidade através da lei dos homens não têm nada permanente. Todas as suas posses podem ser varridas em um momento. Eles não se basearam na lei ordenada de Deus, e sem os ricos pensamentos da generosidade de Deus ninguém pode ter uma consciência duradoura de suprimento. Nenhuma doença, pobreza ou qualquer outra condição negativa pode entrar em nosso domínio, a menos que a convidemos. Nem pode permanecer conosco a menos que o entretenhamos. O poder consciente sobre todas essas condições é um dos nossos maiores deleites e parte de nossa herança divina, mas devemos aprender a lei e aplicar o poder da maneira correta. Os homens têm consciência da carência porque deixam Satanás, a serpente dos sentidos, tentá-los. O jardim do Éden está dentro de nós aqui e agora, e a sutil tentação de comer da árvore da sensação também está conosco.
Foi-nos dado domínio sobre as forças animais do corpo, as animais do campo, e devemos domá-las, tornando-as servos em vez de donos do corpo. Em vez de alimentá-los, devemos fazê-los nos alimentar. Quando superarmos os animais internos, será fácil treiná-los no exterior. Essa verdade de superação é ensinada em todas as Escrituras, e podemos demonstrá-la em nossa vida, pois Deus nos deu o poder de vencer. Devemos nos apoderar desse poder inerente e começar a usá-lo de forma construtiva. Toda a família humana parece estar louca por sensações. Todos os nossos problemas econômicos e sociais podem ser rastreados até o egoísmo do homem dos sentidos. Nós nunca podemos superar essas condições no exterior até que superamos suas causas na alma interior de nós mesmos. Com certeza haverá repetição de guerra e paz, fartura e fome, bons tempos e depressões até que tiremos o controle da substância mental do homem dos sentidos e o demos ao homem espiritual. Sabemos que existe um homem espiritual e esperamos de maneira ideal sua vinda, mas ele nunca virá até que o tragamos. Esperamos e oramos pela vinda de coisas melhores, mas como Mark Twain disse sobre o clima, ninguém faz nada a respeito. Podemos fazer algo sobre a questão do autocontrole e cada um de nós deve fazer se quisermos melhorar nossa condição física e financeira, bem como moral e espiritualmente. Devemos levantar esta serpente do sentido, como Moisés levantou a serpente no deserto, e controlá-la em nome de Cristo. Elimine todos os pensamentos negativos que vierem à sua mente. No entanto, não gaste todo o seu tempo em negações, mas dê muito dele à clara percepção da substância e vida presente em todos os lugares e à espera. Alguns de nós herdamos, em certa medida, tempos difíceis, ao entreter o pensamento racial tão predominante ao nosso redor. Não se permita fazer isso. Lembre-se de sua identidade, que você é filho de Deus e que sua herança é dele. Você é o herdeiro de tudo o que o Pai tem. Deixe o eu sou salvá-lo de todo pensamento negativo. As flechas que voam de dia e a pestilência que ameaça são esses pensamentos negativos de raça na atmosfera mental. A consciência eu sou, seu Salvador, conduzirá você para fora do deserto da negação e para a terra prometida da abundância que mana leite e mel. Negue que você pode perder qualquer coisa. Deixe de lado os pensamentos negativos de perda financeira ou qualquer outro tipo de perda e perceba que nada está perdido em todo o universo. Há oportunidades em todos os lugares, assim como sempre houve, para produzir tudo o que você precisa financeiramente ou não. Deus quer que você seja um produtor de novas ideias. Novas ideias vêm a você de dentro. Não pense por um momento que você está limitado às ideias que vêm de fora. Muitas dessas ideias são superadas de qualquer maneira e sobreviveram à sua utilidade. É por isso que passamos por períodos de mudança, para que as velhas ideias ultrapassadas possam ser descartadas e substituídas por novas e melhores. Houve mais invenções desde o início da chamada Depressão do que em qualquer período anterior semelhante da história americana. Isso mostra que novas ideias estão dentro do homem, apenas esperando para serem chamadas e colocadas em expressão. Podemos encontrar novas formas de vida e novos métodos de trabalho, não estamos confinados aos modos e métodos do passado. Quando comungamos com o espírito interior e pedimos novas ideias, elas sempre aparecem. Quando essas ideias de dentro de nós são reconhecidas, elas vão para o trabalho e vêm à tona. Então, todos os pensamentos que já tivemos, assim como os pensamentos de outras pessoas, são adicionados a eles e novas coisas são produzidas rapidamente. Deixemos de depender servilmente de outra pessoa para tudo e nos tornemos produtores, pois somente nessa direção está a felicidade e o sucesso. Vamos começar a nos concentrar nesse homem interior, esse homem poderoso que produz coisas, que obtém suas ideias de um reino de dimensão superior, que traz ideias de um novo território, a terra de Canaã. Que tipo de caráter você está dando a essa substância interior por meio de seus pensamentos? Mude seu pensamento e aumente sua substância na mente, como Eliseu aumentou o óleo para a viúva. Obtenha recipientes maiores e muitos deles. Mesmo uma ideia muito pequena de substância pode ser acrescentada e aumentada. A viúva tinha uma quantidade muito pequena de óleo, mas à medida que o profeta o abençoou, aumentou até encher todos os vasos que ela podia pedir emprestado aos vizinhos. Devemos criar o hábito de abençoar tudo o que temos.
Pode parecer tolice para algumas pessoas abençoarmos nossas moedas e dólares, mas sabemos que estamos colocando a lei do aumento em operação. Toda substância é uniconectada, seja no visível ou no invisível. A mente gosta de algo que já está formado e tangível para uma sugestão tomar conta. Com esta imagem, a mente começa a trabalhar para extrair uma substância semelhante do reino invisível e, assim, aumentar o que temos em mãos. Jesus usou a pequena quantidade de pães e peixes para produzir uma grande quantidade de pães e peixes. Eliseu usou uma pequena quantidade de óleo para produzir uma grande quantidade de óleo. Assim, quando abençoamos nosso dinheiro ou outros bens, estamos cumprindo uma lei divina do aumento que já foi demonstrada muitas vezes. Outro passo na demonstração da prosperidade é a preparação da consciência para receber o aumento. Se orarmos por chuva, devemos ter certeza de que temos nossos guarda-chuvas conosco. Você lê no capítulo 3 de Reis como Eliseu fez com que a água viesse do invisível e enchesse trincheiras no deserto. Mas primeiro as trincheiras tiveram que ser cavadas no solo seco. Isso exigia fé, mas os reis a tinham, e cavaram trincheiras por todo um grande vale, exatamente como Eliseu havia ordenado. Foi através da compreensão de Eliseu, que conhecia a verdade sobre a substância invisível, que esse aparente milagre foi realizado. No entanto, as trincheiras tiveram que ser preparadas, e você deve preparar sua consciência para o influxo da substância universal. Ele obedece à lei da natureza, assim como a água ou qualquer outra coisa visível, e deságua no lugar preparado para isso. Ele preenche tudo o que você tem em mente, sejam vasos, trincheiras ou sua bolsa. Não é aconselhável manter uma demanda muito específica. Você pode visualizar $100 e obtê-los quando 1000 estão vindo em sua direção. Não limite a substância ao que você acha que precisa ou quer. Em vez disso, amplie sua consciência e dê liberdade infinitamente para trabalhar, e todas as coisas boas e necessárias serão fornecidas a você. Faça suas declarações amplas e abrangentes para que sua mente possa se expandir para o infinito, em vez de tentar enfiar o infinito em sua mente. Declarações para ampliar a mente e preenchê-la com a riqueza da substância. A sabedoria infinita me guia, o amor divino me faz prosperar e sou bem-sucedido em tudo que empreendo. Em quietude e confiança, afirmo o poder de atração do amor divino como meu imã de suprimento constantemente crescente. Eu tenho fé ilimitada na substância onipresente aumentando e multiplicando em minha palavra de abundância, abundância, abundância. Pai, eu te agradeço pelo aumento ilimitado em mente, dinheiro e negócios. Lição 7. Deus proveu prosperidade para cada casa. A casa é o coração da nação. O coração é o centro do amor. O amor é o maior poder de atração do mundo. O eletroímã que levanta os lingotes de aço deve primeiro ser carregado com a corrente elétrica, pois sem a corrente ele é impotente. Assim, o coração do homem, ou o lar que é o coração da nação, deve estar iluminado pelo amor de Deus, então se torna um imã atraindo todo o bem de todas as direções. Deus providenciou amplamente para cada lar, mas a provisão é em substância universal, que responde apenas à lei. Através da aplicação da lei, a substância é atraída para nós e começa a trabalhar para nós. É a lei do amor que temos tudo o que desejamos. Como um pai dá presentes a seus filhos, assim o Senhor nos dá, por amor. Quando desejamos corretamente, colocamos nossos pensamentos no reino da supramente, contatamos a mente de Deus e dela extraímos a substância invisível que se manifesta nas coisas temporais. A substância torna-se, assim, parte de nossa mente, e por meio dela, de nossos negócios. Atraímos a substância espiritual para nós, assim como o imã atrai o ferro. Quando pensamos no amor de Deus atraindo para nós a substância necessária para suporte e suprimento, essa substância começa a se acumular ao nosso redor e, à medida que permanecemos na consciência dela, ela começa a se manifestar em todos os nossos assuntos. O perfeito amor lança fora o medo. O medo é um grande gerador de pobreza, pois destrói os pensamentos positivos. Pensamentos negativos trazem condições negativas em seu trem. A primeira coisa a fazer ao fazer uma demonstração de prosperidade no lar é descartar todos os pensamentos e palavras negativas. Construa uma atmosfera de pensamento positivo em casa, uma atmosfera livre de medo e cheia de amor. Não permita que palavras de pobreza ou carência limitem o poder de atração do amor no lar.
Selecione cuidadosamente apenas as palavras que carregam a atmosfera doméstica com a ideia de abundância, pois semelhante atrai semelhante no invisível e no visível. Nunca faça uma afirmação em casa, não importa quão verdadeira possa parecer na superfície, que você não gostaria de ver persistir em casa. Ao falar de pobreza e carência, você está criando um lugar confortável para esses hóspedes indesejados ao lado da sua lareira, e eles vão querer ficar. Em vez disso, encha o lar com pensamentos e palavras de abundância, de amor e da substância de Deus, então os convidados indesejados logo deixarão. Não diga que o dinheiro é escasso, a própria declaração vai assustar o dinheiro de você. Não diga que os tempos são difíceis para você, as próprias palavras apertarão os cordões de sua bolsa até que a própria onipotência não consiga colocar um centavo nela. Comece agora a falar bastante, pense bastante e agradeça por muito. Recrute todos os membros da casa no mesmo trabalho. Faça disso um jogo. É muito divertido, melhor do que isso, realmente funciona. Todo lar pode ser próspero, e não deve haver lares pobres, pois eles são causados apenas por desarmonia, medo, pensamento negativo e fala. Cada item visível de riqueza pode ser rastreado até uma fonte invisível. O alimento vem do grão, que foi plantado na terra, mas quem vê ou conhece o amor vivificador que toca a semente? A faz dar 100 vezes mais. Uma força invisível de uma fonte invisível atua sobre as minúsculas sementes, e o suprimento para a multidão brota. A substância física que chamamos de terra é a forma visível de uma substância mental superabundante, presente em todos os lugares, penetrando todas as coisas, inspirando todas as coisas à ação. Quando o grão ou semente é colocado na terra, o pensamento vivificador do universo faz com que o pequeno germe de vida se apodere da substância espiritual ao seu redor e o que chamamos de matéria prova ser uma forma de mente. Não há matéria, tudo é mente. As palavras também são sementes e, quando lançadas na substância espiritual invisível, crescem e produzem conforme sua espécie. Os homens colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos. Agricultores e jardineiros escolhem suas sementes com o maior cuidado. Eles rejeitam todas as sementes defeituosas que encontram e desta forma asseguram a colheita vindoura. Para ter prosperidade em seu lar, você terá que exercer a mesma discriminação inteligente na escolha de suas palavras-semente. Você deve esperar prosperidade quando guarda a lei da prosperidade. Portanto, seja grato por cada bênção que você ganha e tão profundamente grato por cada demonstração quanto por um tesouro inesperado caído em seu colo. Isso manterá seu coração fresco, pois a verdadeira ação de graças pode ser comparada à chuva caindo sobre solo pronto, refrescando-o e aumentando sua produtividade. Quando Jesus tinha apenas um pequeno suprimento, ele deu graças pelo pouco que ele tinha. Isso aumentou esse pouco em tal abundância que uma multidão ficou satisfeita com comida e muito sobrou. A bênção não perdeu seu poder desde o tempo em que Jesus a usou. Experimente e comprovará sua eficácia. O mesmo poder de multiplicação está nele hoje. Louvor e ação de graças conferem o poder espiritual vivificador que produz crescimento e aumento em todas as coisas. Você nunca deve condenar nada em sua casa. Se você deseja que novos móveis ou roupas novas substituam os que você tem agora, não fale sobre suas coisas atuais como velhas ou surradas. Cuidado com as palavras. Veja-se vestido como convém a um filho do rei e veja sua casa mobiliada como agrada ao seu ideal. Assim, plante no ambiente doméstico a semente da riqueza e da abundância. Tudo virá até você. Use a paciência, a sabedoria e a assiduidade que o agricultor emprega no plantio e cultivo, e sua colheita será certa. Suas palavras de verdade são energizadas e vitalizadas pelo Espírito vivo. Sua mente agora está aberta e receptiva a um influxo de ideias divinas que o inspirarão com a compreensão da potência de seus próprios pensamentos e palavras. Você é próspero. Sua casa é um imã de amor, atraindo para ela todo o bem do reservatório infalível e inesgotável de suprimento. Seu crescimento vem por causa de sua justa aplicação da lei de Deus em seu lar. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta tristeza. Jesus mostrou aos homens como viver em paz e descanso, uma vida simples. Onde a simplicidade de seu ensino é recebida e apreciada, as pessoas mudam sua maneira de viver,
deixando de lado a ostentação e se rebaixando à simplicidade e beleza das coisas que valem a pena. Todos os verões, aqueles que sentem que podem, planejam sair de férias e muitos deles desfrutam de uma pequena cabana na floresta onde podem viver uma vida simples e natural perto da natureza. Isso mostra que eles anseiam por deixar de lado os fados da convencionalidade e descansar em contato com o real das coisas. A alma se cansa do desgaste do mundo artificial e, de vez em quando, deve ter uma estação de descanso. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 68. Há uma grande diferença entre a vida simples e a pobreza. Os dois têm sido associados na mente de algumas pessoas, e esta é a razão pela qual eles evitam a ideia da vida simples. Mesmo aqueles que chegaram a algum grau de compreensão espiritual, às vezes, deixam de pensar em uma maneira simples de viver, porque temem que os outros pensem que estão falhando em demonstrar prosperidade. Em tais casos, aqueles que julgam devem lembrar-se de não julgar segundo a aparência, e aqueles que são julgados devem se satisfazer com o louvor de Deus e não com o louvor dos homens. Todos aqueles que baseiam sua prosperidade apenas nas posses têm uma prosperidade puramente material que, embora possa parecer grande por um tempo, desaparecerá, porque se baseia na mudança do externo e não tem raiz na consciência. Há uma grande semelhança nos lares de quase todas as pessoas que têm renda aproximadamente do mesmo tamanho. Cada um segue inconscientemente a sugestão e mobília sua casa com o mesmo tipo de coisas que seus vizinhos. Aqui há exceções. Alguém está expressando sua individualidade, superando a sugestão da massa e comprando o tipo de móvel que ele realmente quer ou que é realmente confortável e útil. Esse espírito livre e independente tem muito a seu favor ao fazer uma demonstração de prosperidade. A ilusão de que é preciso ser igual aos outros ou ter tanto quanto os outros têm, provoca um espírito de ansiedade que impede o exercício da fé na demonstração. A vida simples não implica pobreza e não é ascética. É tão diferente do austero quanto do luxo devasso. É um modo de vida natural, livre, infantil, e nunca se sabe realmente o que é a verdadeira prosperidade até chegar a essa simplicidade e independência de espírito. A vida simples é um estado de consciência. É paz, contentamento e satisfação na alegria de viver e amar, e é alcançada pensando em Deus e adorando-o em espírito e em verdade. Você quer aprender como demonstrar prosperidade em seu lar pelo justo exercício dos poderes e faculdades que Deus lhe deu. Perceba desde o início que você tem esses poderes e faculdades. Você está de posse de tudo o que é necessário para a demonstração da prosperidade e pode empreendê-la com a máxima confiança e fé. Você pode recorrer à substância onipresente por toda a eternidade, mas nunca diminuirá, pois consiste em ideias. Através do pensamento, você coloca algumas dessas ideias em sua mente e elas começam a se manifestar em seus negócios. O amor é uma das ideias que fornecem uma chave para o depósito infinito da abundância. Isso abre a generosidade em nós. Abre generosidade nos outros quando começamos a amá-los e abençoá-los. Abrirá também um espírito de generosidade em Deus. Certamente vai e faz. Se você conscientemente amar e abençoar a Deus, logo descobrirá que as coisas estão vindo em sua direção. Vai surpreendê-lo que apenas pensar em Deus atraia para você as coisas que você quer e espera, e traz muitas outras bênçãos nas quais você nem havia pensado. Milhares de pessoas provaram esta lei para sua inteira satisfação, e temos muitos registros que ilustram como as pessoas demonstraram abundância em face da aparente falta, simplesmente pensando no amor de Deus e agradecendo a Ele pelo que tem. Esta lei se demonstrará para você ou para qualquer um que a aplique fielmente, pois o amor nunca falha. Homens nos negócios e na indústria demonstraram grandes quantias de dinheiro através do amor. Eles não amavam a Deus, mas o amor ao dinheiro atraiu o dinheiro para eles. Atraía-lhes a substância e permitia-lhes acumular dinheiro, mas apenas como material, sem a ideia divina que assegura a permanência. Ouvimos falar de homens nas altas finanças falindo com tanta frequência quanto ouvimos falar de homens fazendo grandes fortunas. Quando desenvolvemos uma consciência espiritual, transferimos esse amor pessoal para um plano mais elevado e estável, do amor ao dinheiro e às coisas materiais ao amor de Deus, e assim concebido atrará para nós todos os recursos da mente infinita para sempre e sempre. Uma vez que faça uma conexão com o banco.
universal de Deus e você terá uma fonte permanente de riqueza. Jesus disse que quando formos ao altar para fazer uma oferta, não devemos ter nada em nosso coração contra nosso irmão. Ele disse que antes de podermos entrar em contato com o amor e o poder de Deus, devemos primeiro fazer as pazes com nosso irmão. Isso significa que devemos cultivar o amor por nossos semelhantes para colocar em operação a força atrativa do amor. Tudo o que precisamos fazer é acelerar nosso amor pelos outros pensando no amor e expulsando de nossa mente todo o ódio e medo que enfraqueceria o funcionamento perfeito desse poderoso imã. Como o amor atrai, o ódio se dissipa. Antes de você aproxime-se do altar da abundância de Deus, vá e faça amizade com seus irmãos. Faça amigos mesmo com os poderes do dinheiro. Não inveje os ricos. Nunca condene aqueles que têm dinheiro simplesmente porque eles o têm e você não. Não questione como eles conseguiram seu dinheiro e se pergunte se eles são honestos ou não. Tudo isso não é da sua conta. Seu negócio é obter o que lhe pertence, e você faz isso pensando na substância onipresente de Deus e como você pode se apoderar dela por meio do amor. Entre em contato com as riquezas de Deus em espírito, apodere-se delas pelo amor, e você terá o suficiente para cada dia. O amor, portanto, é o cumprimento da lei. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112. Nenhuma praga chega em tua casa. É assim que diz Salmo 91. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz dentro dos teus